Olá, bom dia a todos, estudantes, pessoas que nos assistem pelo YouTube. Eu sou Creomar de Souza e, mais uma vez, nós iniciamos essa nova temporada dos Diálogos com a União Europeia, Agendas Prioritárias. E hoje, em específico, nós vamos falar de um tema muito interessante para a atual situação, que é a questão da mobilidade estudantil em um mundo globalizado. Eu tenho aqui comigo meu parceiro nessa jornada de diálogos com a União Europeia, o embaixador Inácio Ibanhes. Temos também alguns outros convidados. O primeiro deles é um convidado especial da Embaixada da França, que é o conselheiro para a Cooperação e Ação Cultural, o senhor Olivier Giron. O segundo é um convidado especial da Embaixada da Itália, que é o chefe do Departamento de Imprensa e Cultura, que é o senhor Andrea De Soru. E temos também duas parceiras, melhor dizendo, da ESPM, que são a professora Denise Coco, que é professora titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM, né? E a nossa estudante convidada, que é a senhorita Maria Cerdeira Tofan. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que nos assistem, aos estudantes que estão aqui participando. Eu quero agradecer aos nossos convidados especiais e vou passar aqui a palavra para ele, que tem sido meu parceiro nessa grande jornada de diálogo que supera todas as plataformas de streaming que estão à disposição no mundo de hoje, né? O nosso querido amigo, o embaixador Inácio Ibanhes. Inácio, a palavra está contigo. Muitíssimo obrigado, Creomar, e sim, para mim você é um grande parceiro e realmente estamos no melhor programa depois de um fim de semana bem desafiador, especialmente para os que torcem por o futebol e por o futebol europeu. Imagino que todos vocês acompanharam a grande vitória do Real Madrid e então a União Europeia venceu no campeonato. Mas hoje estamos a falar de uma coisa bem importante e é com grande prazer que estou aqui hoje para abrir, juntamente com todos vós, a discussão de hoje sobre a mobilidade estudantil global e o programa Erasmus. Para nós, na União Europeia, a disciplina intercâmbio estudantil está inseparavelmente ligada ao nome Erasmus. E foi, de fato, o 35º aniversário dos programas Erasmus que celebramos este ano, que nos trouxe a ideia de falarmos no webinar de hoje sobre o intercâmbio de estudantes e todo o potencial que esta importante temática envolve na relação entre a União Europeia e o Brasil. É um dos principais interesses da União Europeia em todo o mundo apresentar-se como um destino atraente para o intercâmbio global de estudantes. Os sistemas universitários da União Europeia oferecem uma diversidade tanto em cultura e língua, mas também do ponto de vista de conteúdo, que é comparável no mundo. Os diferentes Estados-membros oferecem um amplo leque de excelentes centros universitários e de investigação, com pontes fortes tanto na educação como na investigação básica e na investigação aplicada. Só para citar alguns exemplos dessa diversidade de universidades para dar uma ideia. As universidades técnicas do norte da Europa, por exemplo, a Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, as Grandes Écoles francesas como Pont et Chaussée, escolas de negócios, as famosas universidades e escolas de negócios da Itália e da Espanha, novos centros de pesquisa aplicada na Polônia e a República Checa e muito mais. Apraz-me que os chefes de Departamento de Cultura e universidades das embaixadas da França e da Itália aqui em Brasília se juntem a nós. Uma calorosa recepção. Por que a França e a Itália? Eles são, na verdade, os dois países que foram o destino número 1, a Itália, número 2, a França, para receber estudantes brasileiros no âmbito dos programas Erasmus Plus nos últimos anos. Foi o que descobrimos analisando os dados. Mas permita-me aproveitar esta ocasião para delinear alguns pontos relativos aos programas Erasmus e por que são importantes para nós. No período de 2021 a 2027, o programa Erasmus continua oferecendo excelentes oportunidades de mobilidade para estudos, dando continuidade às suas histórias de sucesso.
contribuindo para o crescimento sustentável, empregos de qualidade e para a coesão social, além de fomentar a inovação e fortalecer a cidadania. Para que isto seja concretizado, a União Europeia dobrou o orçamento do programa, que passou agora a 26 bilhões de euros. O novo programa Erasmus continuará a ter uma forte dimensão internacional, estimulando a cooperação com os países parceiros, como o Brasil, nomeadamente na área da educação superior e da juventude, por meio de parcerias institucionais, cooperação, associando jovens e bolsas para a mobilidade de estudantes e professores e professoras, logicamente, de todas as regiões do mundo. Nos programas de mestrado Erasmus Mundus, o Brasil é já campeão mundial no número de bolsistas selecionados, com 133 estudantes selecionados em 2021. Vale destacar que o Brasil manteve sua primeira posição no número de bolsistas pelo terceiro ano seguido. Isso significa que as candidaturas brasileiras são de excelente qualidade, tendo em conta que a seleção é feita por diferentes universidades dos países do programa, que tem como principal critério o mérito e não uma distribuição geográfica. Por lo tanto, parabéns ao Brasil, parabéns a seus estudantes. Os mestrados Erasmus Mundus são cursos de elevada qualidade coordenados por universidades europeias com a participação de universidades de todas as regiões do mundo. Uma experiência de estudos no mestrado Erasmus Mundus significa muito mais do que uma experiência acadêmica. É, na verdade, uma experiência única de interação com estudantes dos países europeus e de todas as regiões do mundo que se encontram lá nas nossas universidades. Uma oportunidade de conhecer outras culturas e de uma mobilidade facilitada pela livre circulação de pessoas dentro do espaço da União Europeia. Os estudantes selecionados pelo programa Erasmus, em sua grande maioria, têm uma experiência fantástica de estudos e aproveitam bastante para viajar dentro da União Europeia. E ao retornarem ao Brasil, todos eles se tornam embaixadores do programa Erasmus, estreitando as relações de amizade e de parceria entre o Brasil e a União Europeia. Nos mestrados, os estudantes têm a possibilidade de estudar e viver em pelo menos 2 países diferentes do programa Erasmus. Essas possibilidades, somente oferecidas pelo programa Erasmus Plus, alarga o horizonte em termos de conhecimento, que é muito útil tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Espero que esta visão geral tenha despertado seu interesse, mas agora gostaria de passar a palavra aos seguintes intervinentes. Muito obrigado. Volto para você, Creomar. Inácio, muito obrigado. Eu te confesso que eu fiquei tão impactado que no meio da sua fala aí eu pensei, como será que é possível alguém assim, né, que já passou por algumas outras fases da vida estudantil, se recandidatar, de repente conseguir um períodozinho de Erasmus, porque realmente é uma situação, é um momento muito especial, né? Esse banho de aprendizado de alto nível é realmente impactante. Eu acho que impactou também aqueles que estão assistindo conosco. Mas, para dar seguimento em algo que é tão importante e tão impactante, eu queria convidar agora aqui para falar conosco o senhor Olivier Giron, para que ele possa dar a sua contribuição, ele que é o nosso convidado especial da Embaixada Francesa. Senhor Giron, seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, bom dia a todos e a todas que vão seguir esses intercâmbios. Queria começar com umas considerações um pouco mais gerais sobre o tópico da mobilidade estudantil no mundo. No ano passado, em 2021, houve 5.600.000 estudantes em mobilidade no mundo inteiro, que o que representa mais de 31%
um aumento de 31% ao longo dos 5 últimos anos. Então, significa que este movimento, esta tendência é cada vez maior e que os estudantes precisam cada vez mais de ter intercâmbios com outras universidades, períodos de formação e de pesquisa fora do país mesmo, retornando depois com um enriquecimento com outras metodologias, outras abordagens das questões acadêmicas e científicas. Então, é muito importante para muitos países ter a possibilidade de oferecer uns programas ou umas regiões, como o nosso Ignacio Ibanez disse, do programa Erasmus, uma região inteira que pode também oferecer um leque de formações em várias universidades e várias instituições de educação superior e de pesquisa, porque nos nossos sistemas não há só universidades. A Europa é a segunda região de acolhimento desses estudantes internacionais, e a França, para falar do meu país, recebeu no ano 2021 370.000 estudantes estrangeiros. Isso corresponde para nós a um aumento de 23% também ao longo dos 5 últimos anos. Então, mesmo com a pandemia, mesmo com crises econômicas, com várias crises, esta necessidade de praticar essas mobilidades é bem continuada, bem presente. A França se coloca no 6º lugar dos países de acolhimento dos estudantes estrangeiros. E também é o 6º país de partida de estudantes franceses que também vão para outros países, nomeadamente para outros países de língua francesa, países francófonos como o Canadá, Bélgica e Suíça. A pandemia foi um período bastante complicado, porque muitos países, ou quase todos os países, foram obrigados a parar as mobilidades e causou para nós uma diminuição de 25% da mobilidade, da entrada de estudantes estrangeiros, mas foi menos para a França do que para outros grandes países de acolhimento. Por exemplo, a diminuição foi de 43% para os Estados Unidos e até 73% para a Austrália. Então, foi uma recuperação bem importante depois da abertura de novo das fronteiras e das possibilidades de mudar de país para continuar a estudar. Esta questão da mobilidade é uma coisa muito antiga e ligada à criação das universidades. Vocês sabem que as universidades nos nossos países europeus são muito antigas, foram criadas para as maiores dentre elas na Idade Média. E desde o início havia esta necessidade para os docentes, os estudiosos, os sábios da época, de intercambiar para fortalecer a pesquisa científica, para ter novas ideias ou verificar as teses, os trabalhos e fazer progredir o saber. Então, esta tendência foi sempre desenvolvida. Uma coisa importante do meu país e de outros países europeus também é que, para nós, a questão da educação é uma questão bem importante no serviço público. É considerado a formação acadêmica, a pesquisa, é considerada como um bem público. Então, temos muito pouco
instituições de educação superior e pesquisa privadas na França, existe, mas bom, são mais do lado das escolas superiores de marketing, de gestão econômica, ou umas escolas também de formações nos domínios das artes. Mas, por exemplo, temos, bom, não me lembro exatamente, 80 universidades, são todas públicas fora de 3 universidades católicas. Então, isso significa que o dinheiro público dos cidadãos que pagam impostos, que paga para os estudos dos jovens franceses, mas também os estrangeiros que vêm para as nossas universidades. Foi decidido há 3 anos atrás, porque era considerado que o acolhimento de estudantes estrangeiros tinha que ser feito sobre a mesma base do que a educação dada e paga para os franceses. Foi decidido que, bom, os estrangeiros têm que pagar um pouco mais, então taxas foram criadas, mas que são bastante reduzidas, que, por exemplo, um estudante vai pagar 3.000 euros. Se você vai comparar com um preço dentro da zona anglo-saxã, por exemplo, tuition fees são muito elevados, pode ser mais de $20.000 ou 20.000 euros, ou libras esterlinas nesses países. Então, é uma contribuição, mas sabendo que o custo de uma formação na França, na universidade, dependendo do ramo, da especialidade e também do nível, se é a graduação ou a pós-graduação, é mais ou menos considerada entre 10.000 e 15.000 euros por estudante por ano. Então, quem vai pagar 3.000 é que a França vai continuar a pagar o resto para a outorgar uma formação de qualidade para os estrangeiros também que querem vir no nosso país. E outros serviços, como em numerosos países, são oferecidos para os estudantes que vêm de fora. Por exemplo, o alojamento nas cidades universitárias, preços reduzidos para acesso à cultura, ao transporte, à comida. Então, é um conjunto de serviços, é seguro de saúde também, especial para os estudantes, é muito importante. Então, é um conjunto que pode ser outorgado para os estrangeiros que fazem a escolha de vir estudar nos nossos países. Queria dizer também que a atratividade do sistema de formação acadêmica e de pesquisa científica de um país é um tópico importante para a sua visibilidade internacional. Não é só esta parte, também faz parte do desenvolvimento econômico e faz parte da diplomacia de influência, porque criamos laços com os estudantes estrangeiros que vêm para as nossas universidades, mandamos também jovens franceses para ir fora da França nos outros países, como aqui no Brasil, e vão criar laços depois do diploma, na entrada na carreira profissional. Quem estudou na França, na Espanha, na Itália, vai continuar a falar a língua, a ter laços com pessoas no domínio econômico, administrativo. Então, isso é uma coisa bem importante na visão estratégica como posso dizer, da projeção ao internacional de cada país. Então, para ajudar a promoção dos estudos e da pesquisa na França, o governo francês criou, no fim dos anos 90, uma primeira agência que se chamava EduFrance, que depois virou-se em Campus France, que foi criado em 2010, e esta agência nacional está encarregada
de promover os estudos na França e dar todas as informações, as orientações para os estudantes. Aqui no Brasil temos uma agência Campus France Brasil, que está baseada em São Paulo, mas com várias representações nos nossos consulados gerais, e os estudantes brasileiros que querem ter uma informação sobre os estudos e a pesquisa na França podem obter tudo isso perto desta agência, mas além disso mesmo, a agência vai acompanhar os estudantes para fazer todo o percurso de cadastrar-se numa universidade até a obtenção do visto de estudantes para ir viver um ano ou mais na França. Também criamos clube de alumni, não sei como se diz em português, se é a pronúncia francesa ou a inglesa. São quase 11.000 antigos estudantes brasileiros que estão dentro deste clube e que continuamos a acompanhar também, porque entraram dentro de carreiras profissionais e podem ser convidados para dar umas indicações para os jovens que querem ir para a França, utilizando as experiências deles para ajudar os outros. Também uma questão importante é a questão da formação linguística, porque as universidades vão exigir um nível de proficiência da língua francesa, fora do nível do doutorado, onde as coisas podem ser feitas em inglês, mas, bom, o resto do tempo é preciso falar mais ou menos fluentemente para ser capaz de seguir umas aulas na Universidade Francesa, e então temos certificações linguísticas com a rede das alianças francesas, por exemplo, que vão dar o DELF ou o teste de competência em francês. Então, tudo isso vai ser indicado pelos alunos que querem ir para a França. Quanto aos números da mobilidade do Brasil, depois da baixa de 2020, devido à pandemia, houve um aumento de novo de 81% no ano passado, seja 2.065 estudantes brasileiros foram para a França. Geralmente contamos cada ano mais ou menos 5.000 estudantes brasileiros nas nossas instituições de educação superior e de pesquisa e em estoque, que há uns que ficam mais anos para fazer um doutorado, um mestrado, e quem vai entrar em fluxo são mais ou menos 2.000 cada ano, 2.000 novos, 2.000 vão sair e são 5.000 que ficam no território francês para estudar e pesquisar. Foram selecionados depois de 2.600 dossiês de candidaturas, então a taxa de êxito é bastante grande, foram selecionados para as nossas universidades, e a repartição dentro do território brasileiro é que 50% dos alunos brasileiros que querem ir para a França vêm da zona de São Paulo e dos estados do Sul, do Paraná, do Rio Grande do Sul. Outros 28% vêm da região do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, 3% da região do Nordeste e 9% da região da zona consular de Brasília, que é o centro-oeste e o norte. Sobre a repartição em níveis de estudo na França, é que 47% dos estudantes brasileiros que vão na França vão seguir cursos que o que chamamos licença, que é o primeiro ciclo, a graduação em 3 anos.
33% vão ao nível do master, que é mais ou menos o mestrado, que é já o início do segundo ciclo da pós-graduação, e 7% vão ao nível do doutorado, e 3% vão seguir umas formações que não vão outorgar um diploma, que são formações, por exemplo, em francês como língua estrangeira ou escolas de especialização, vários tipos de formações que não vão dar realmente um diploma. Há muitos bolsistas que vão para a França. No ano passado fizemos um estudo, 36% dos estudantes brasileiros que iam para a França foram bolsistas, seja do governo brasileiro, porque temos programas de colaboração, de cooperação acadêmica com a CAPES, por exemplo. Temos dois programas, Bafitec e Bafagri, que são programas de formação cruzada de engenheiros. Então, os franceses vêm para o Brasil e os brasileiros para a França, que representa 59% dos bolsistas brasileiros. Temos também um programa de projetos de pesquisa comum com formação de doutorandos, que se chama CAPES Cofecube. Então, tinham também bolsas da parte da CAPES. Havia também outros programas brasileiros, como o CAPESprint, ou os programas das fundações de apoio à pesquisa de cada estado, que podem também atribuir umas bolsas, e várias mobilidades através de convênios de cooperação entre as instituições de educação superior mesma. Temos quase 800 convênios deste tipo, cujos 150 são convênios de duplo diplomas. Então, há estudantes que vão seguir uma formação para obter, ao mesmo tempo, o diploma francês, que é também um diploma europeu, e o diploma brasileiro. Isso é muito interessante, importante para a vida profissional depois. 2/3 dos bolsistas são bolsistas do governo francês. Criamos, há 3 anos atrás, 2 programas de bolsas, um para o segundo ano do master, um outro para a cotutela de tese de doutorado. Então, são cada ano 40 até 50 bolsistas desses programas. Temos um outro programa gerido para o nosso Ministério dos Assuntos Estrangeiros, que se chama Bolsas Eiffel, como a Torre Eiffel, do engenheiro Eiffel, e os brasileiros são quase os primeiros cada ano para obter um programa internacional, para dar bolsas a pessoas, a estudantes fora da França, e são cada ano os chineses e os brasileiros que obtêm o maior número dessas bolsas, por exemplo, 50 para o nível do master e 10 para o nível de doutorado para os brasileiros. E que o que notamos na retomada das mobilidades entre a França e o Brasil é que havia mais bolsas do lado brasileiro antigamente, mas bom, a crise econômica e a escassez de recursos fez que o número de bolsas brasileiras baixou, e que a parte da mobilidade que chamamos não enquadrada, que não pertence a um programa assinado entre os dois países, aumentou bastante, de 17%. Queria finalizar com 2 outros elementos, é que implementamos, a partir deste ano, um programa especial com universidades brasileiras que se chama FranMob, que é um conjunto para ajudar os estudantes nas universidades onde o programa vai ser implementado, para construir a formação, o percurso de formação que eles querem seguir com a França,
incluindo a formação linguística também, para ser bem preparados, mas também da metodologia para cada especialidade. Então, é uma formação que vamos fazer com 2 assistentes franceses de língua e professores de universidade, que vai ajudar a preparar de uma maneira ainda melhor a mobilidade dos estudantes brasileiros para a França. E também a outra coisa que eu queria sublinhar ou destacar é que cada vez mais, porque é importante para a França, mas é importante para o Brasil também ter uma visibilidade acadêmica internacional. Então, cada vez mais, todos os nossos programas incluem a reciprocidade. Por exemplo, temos 30 cátedras acadêmicas. Os professores franceses vêm aqui, mas os professores brasileiros vão para as universidades francesas também. Temos programas como o REFEB, que é especialmente para as humanidades e as ciências sociais, para fazer vir alunos franceses, estudantes franceses aqui no Brasil. Então, esta troca deve ser em ambos sentidos, para que a cooperação seja bem equilibrada e que cada lado pode enriquecer-se das práticas do outro lado. Então, eram os principais elementos que eu queria partilhar com vocês. Obrigado. Muito obrigado, senhor Giron. Obrigado pela sua apresentação, pela possibilidade da gente entender de forma tão detalhada os elementos principais do processo de intercâmbio e o papel da França dentro dessa lógica europeia. Eu passo aqui rapidamente ao senhor André Dessougus, e lembrando, gente, como nós havíamos combinado, a gente tentar se ater aos nossos 10 minutos de apresentação para que a gente tenha tempo de responder as perguntas dos estudantes. André, seja muito bem-vindo. Um abraço. Bom dia, senhor Cremar. Bom dia a todos e a todas. Agradecemos muito pela participação, pelo embaixador Ibáñez, que nos convidou para atender essa importante ocasião de publicidade para as ocasiões que as universidades europeias, francesas, italianas, oferecem para estudantes brasileiros. Mas, como o meu colega francês já explicou, a direção é em ambas direções, ou seja, tanto acolher estudantes brasileiros na Europa, quanto enviar mais estudantes italianos, neste caso, para as universidades brasileiras. Então, eu vou compartilhar uma pequena apresentação que preparei para ajudar nas informações que vou compartilhar com vocês. De novo, como já foi apresentado, meu nome é André Dessougus, eu sou o chefe de departamento de imprensa e temporariamente sou também responsável pelo departamento cultural da Embaixada da Itália. Hoje vou falar um pouco sobre as oportunidades que a Itália oferece para estudantes brasileiros que gostariam de fazer um intercâmbio na Itália. Já alguém mencionou que as universidades europeias são entre as mais antigas do mundo. No exemplo fotográfico aqui, você pode admirar a Universidade de Bolonha, que foi a primeira universidade do mundo no ano 1088. E na Itália temos um sistema universitário de altíssimo nível, com preparação teórica, mas também uma possibilidade de pôr em prática aquelas coisas que foram aprendidas nos livros. O nível de pesquisa também, de investigação científica é muito alto. Na Itália tivemos mais de 20 prêmios Nobel durante toda a história desse prestigioso homenagem para a pesquisa científica. E as universidades italianas têm um papel bastante relevante no nível internacional de rankings, de classificação. Temos 4 universidades nas primeiras 200 posições, segundo uma pesquisa recente do Center for World Uni Rankings.
E a Itália ocupa atualmente o 8º lugar no mundo para número de pesquisas científicas com taxa de crescimento qualitativa que é superior à média de outros países europeus. E, no final, morar na Itália e passar um período de intercâmbio é bem interessante, tanto pela pesquisa científica quanto pela qualidade e estilo de vida, que a gente tem muita diversidade, muitas oportunidades a aproveitar. Temos mais de 60 universidades públicas e 30 particulares. Então, este número se espelha na possibilidade de estudar de maneira mais econômica ou de maneira mais cara, mas temos também instrumentos para ajudar, como bolsas de estudos, oferecidas tanto pelas instituições públicas quanto pelas instituições particulares. Além disso, temos os AFAM, assim dito, alta formação artística, musical e coreana. Andréia, meu velho, mil perdões por te interromper, mas eu não sei por que os slides não estão passando, está congelado na capa. E aí eles não passaram. Vou tentar... de novo aí. Vou tentar de novo. Vamos ver se agora... Está em formato apresentação. Agora sim. Tenta passar aí a página só para a gente testar. Não sei se... Você consegue ver... Agora estou vendo, agora está passando. Pode seguir. De Bolonha, você consegue? Consigo, pode seguir. Ok, então, desculpe, agora vamos um pouco na frente. Além das universidades públicas e particulares, temos também os centros de alta formação coretica, musical e artística, ou seja, centros onde pode aprofundar o estudo musical, o estudo artístico, mais do que o estudo científico, entre aspas, que você aprende nas universidades. E, além disso, para quem não consegue ir atrás da barreira linguística, temos também cursos em línguas inglês, que podem ser oferecidos, mais de 330 cursos atualmente em várias universidades italianas. Quais são a forma de acessar numa instituição italiana? Basicamente, de forma muito esquemática, temos 4 modalidades, ou seja, um estudante que quer ir na Itália estudar poderia tanto acessar diretamente na universidade italiana, fazendo inscrição e seguindo o curso de laurea, de laurea ou de mestrado. E isso seria durante 3 anos ou 5 anos, segundo o curso de escolha. Segunda possibilidade é um estudante que já está estudando numa universidade brasileira, pode se tornar para o escritório de relações internacionais da sua própria universidade para pedir quais possibilidades de intercâmbio a universidade tem com quais universidades italianas. Cada universidade tem acordos com diferentes universidades. Então, é uma situação muito específica de cada instituição. Terceira via seria, que é uma híbrida, seria acessar uma universidade italiana, tanto diretamente quanto através de um intercâmbio, aproveitando das oportunidades de bolsas de estudo, que, como já falei, são oferecidas tanto pelo governo italiano, quanto pelas instituições particulares, como fundações, associações, às vezes também empresas. A última possibilidade que a gente tem é, assim dito, projetos especiais. Um desses é o projeto Invest Your Talent, que é um projeto recente que o Ministério das Relações Exteriores da Itália criou para ajudar aqueles que conseguem um mestrado se especializar no estrangeiro, tanto estudar quanto procurar uma oportunidade de estágio dentro de uma empresa parceira do programa. São alguns números, não quero estar muito longe neste sentido, mas como já o meu
colega da França falou, a gente, apesar da pandemia e de todas as dificuldades, experimentou crescimento tanto de novas matrículas brasileiras quanto de estudantes brasileiros que estudam na Itália. O último dado disponível é do 2020-2021. A gente tinha mais de 1.500 alunos brasileiros em universidades italianas. Para acessar numa universidade italiana, aconselharia só alguns pontinhos. Primeiro, atenção para o calendário, porque o ano letivo na Itália começa em setembro e acaba em julho. Acho que é um pouco diferente do sistema brasileiro. Aí, cada que quer estudar na Itália teria que pensar nisso e tomar cuidado com o prazo de apresentação de toda a documentação para a universidade. A Embaixada da Itália dá assistência para a parte burocrática, de visto, de declaração de valor, documentos, papéis burocráticos, mas, na verdade, o diálogo é direto entre o estudante e a universidade de escolha. Então, cada universidade tem suas regras, tomar cuidado com todos esse tipo de informações. Sugeriríamos que você procure informações também nos canais oficiais do governo italiano. Temos vários sítios, vou destacar só dois que são os principais. Primeiro é Study in Italy, que é um portal que é realizado pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália, que é um contenedor de todas as informações gerais sobre procedimentos para estudar numa universidade italiana. Segundo é o Universitaly, é um portal que é criado pelo Ministério da Universidade e da Pesquisa, que apresenta mais em detalhes todas estas informações. Cada ano, o Ministério publica uma circular, uma portaria, em inglês, para ajudar estudantes estrangeiros a processar todas as informações, que são bastante, porque essa circular são como 35 páginas, é um estudo bem grande que cada um tem que fazer, mas é muito detalhada e esclarece todas as dúvidas. Segunda possibilidade, entrar numa universidade italiana como um período de intercâmbio, a partir da universidade de apartenência, de proveniência, pode pesquisar oportunidade de intercâmbio, chegar na Itália para 6 meses, um ano letivo, segundo os acordos que são fechados entre as universidades. Temos também aqueles programas de double degree ou dupla titulação, que, ou seja, algumas universidades oferecem uma parceria com a Universidade Italiana para fazer um duplo título, ou seja, tanto no Brasil quanto na Itália, você consegue pegar um título que é reconhecido em ambos países, é como se for um duplo mestrado, uma dupla titulação. Eu só mencionei algumas dessas universidades, como a USP, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, ou do Rio Grande do Sul, e temos um número de faculdades que está crescendo, veterinária, direito, ciências agrícolas, etc. Bolsas de estudos, como já falei, o governo italiano oferece um número de bolsas que está aumentando de ano em ano. Para o Brasil, neste ano são mais de 180 mensalidades, porque, ou seja, mais ou menos 30 bolsas de estudo que mudam segundo o período de estudo, pode ser de 3 meses, 6 meses, 9 meses. Essas mensalidades são de 900 euros e podem ser utilizadas para, ou seja, R$4.500, acho, mais ou menos, com taxa de câmbio atual. Podem ser utilizadas para pagar a taxa universitária, livros, para uma locação de imóvel, etc. A gente tem publicado um edital no site da Embaixada da Itália
e também no site do Study in Italy, em inglês. O site você pode procurar aqui, é ambbrasilia.esteri.it, e dá tempo até 9 de junho para apresentar a sua própria candidatura e tentar ganhar essa bolsa de estudo. Como já falei, temos nos últimos 3 anos um crescimento muito alto para estudantes brasileiros, com mais de 150 mensalidades para estudar na Itália. Outras entidades poderiam ser universidades, fundações, empresas. A gente publica em tempo quase real todas as informações que a gente recebe de outros parceiros no site da Embaixada da Itália. Então, você se confira no site, nas redes sociais da Embaixada, sempre publicamos as oportunidades que são disponíveis para ir na Itália estudar de maneira mais barata. Como já falei, o Invest Your Talent é um projeto que se torna referência para pós-graduação, ou seja, para aqueles que têm que fazer um mestrado e gostaria de acompanhar uma oportunidade de estágio numa empresa italiana. O Brasil é um dos países prioritários. E nas últimas 4 edições, a gente conseguiu oferecer 17 bolsas para um período de estágio na Itália. Temos universidades de primeiro escalão, de altíssimo nível, tanto públicas quanto particulares. Sempre conselho de visitar o site da Embaixada, que a gente publica todas as informações quando o tempo. Neste ano, o edital já foi fechado em fevereiro, mas no ano que vem vamos publicar mais. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, você pode escrever no endereço do Departamento Cultural da Embaixada, que é culturale.brasilia@esteri.it. E também eu sugeriria que você nos siga nas redes sociais da Embaixada. É muito simples, é @Italy in Brasil, com Z, para seguir-nos no Twitter, no Facebook, no Instagram. E é isso, a gente tem bastante atualizado os canais, então qualquer dúvida ficamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Foi realmente muito boa a apresentação. Eu creio que deu para a gente encontrar uns traços em comum aí nas 3 falas, a fala do embaixador Ibanez, a fala do senhor Giron e a sua agora. Então, aproveito e passo rapidamente para a professora Denise Cogo. Professora, seja bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada. Gostaria de agradecer ao convite, né, para fazer parte desse evento tão interessante sobre mobilidade estudantil. Eu espero que a minha voz dê, porque eu estou com um problema de garganta. Não é Covid, mas acho que é um resfriado, sei lá. Eu testei e não era. Mas às vezes chega ao final da fala, a voz não vai até o fim. Mas vamos lá. Então, ouvindo um pouco o Olivier e o Inácio, né, eu pensei que eu vou falar um pouco do meu ponto de vista, né, da minha perspectiva de professora de estrito sensu, né, que é um programa de mestrado e doutorado em comunicação e práticas de consumo na área de ciências sociais aplicadas. E eu fiquei pensando um pouco como é que a gente montou, né, as ações de internacionalização nesses 17 anos de existência do programa, e foi me dando conta que seria muito legal se a gente tivesse um Erasmus, né, porque a gente estaria com as coisas muito mais redondas e mais fáceis também, porque a gente vai tentando montar as peças para poder constituir o que a gente chama de uma política de internacionalização, que é uma exigência da avaliação da CAPES para os programas de pós-graduação brasileiros, né? E cada vez esse quesito tem maior peso na nota que a gente recebe, e nosso programa, né, de pós-graduação em comunicação e práticas de consumo, ele tem nota 5 na avaliação da CAPES, que é uma nota considerada de excelência, não é a maior nota, mas é uma nota, né, de excelência, e é a maior nota entre os 13 programas de pós-graduação em comunicação do Estado de São Paulo. Nós temos 13 programas aqui nessa área.
e o Brasil tem em torno de 50 programas de pós-graduação. Então, tem sido um desafio para nós constituir essa política que inclua a mobilidade discente e também a mobilidade docente. E a gente tem feito, então, alguns esforços que eu vou tentar relatar aqui, para fazer, então, enfim, elaborar e fazer com que se dinamize, né, efetivamente essa política, porque às vezes a gente que trabalha na graduação e na pós-graduação sabe que há muitos convênios e nem sempre esses convênios se tornam ativos, né? E os nossos esforços têm sido que os convênios sejam ativos a partir de uma série de ações que a gente foi traçando, né, e desenhando nesses últimos anos, e que eu acho que, de alguma maneira, deram alguns resultados. E dizer que foi essa mobilidade internacional, essa política, né, de mobilidade ou de internacionalização, como prefere a CAPES, que possibilitou que a gente conseguisse, então, alcançar uma nota, né, de maior qualidade no nosso programa de pós-graduação, ao desenvolvermos, então, algumas ações e políticas específicas. Essas ações, acho que é importante também pontuar, eu vou pontuar aqui mais com as universidades europeias, porque foram com as universidades europeias que a gente começou a internacionalização do programa, especialmente com as do sul da Europa, que foi Espanha e Portugal. Até hoje nós temos, né, parceria com esses dois países, talvez pela proximidade linguística e também porque na pós-graduação acaba acontecendo muita parceria a partir da própria mobilidade dos docentes, né? Eles fazem seus estágios, tem essa aproximação com os professores, mantém esse contato, e a partir desse contato consegue desdobrar ações, né, de pesquisa e docência e levar isso também para os discentes. Então, essas nossas ações, elas começaram, né, com os países do sul da Europa, Espanha e Portugal, especialmente com a Universidade Autônoma de Barcelona e a Universidade de Coimbra, e se estendeu posteriormente a outros países do norte da Europa, que hoje nós temos, então, parceria com a Inglaterra, mais de uma universidade da Inglaterra, com a França, a Holanda e a Finlândia. Esses são 6 países da Europa que a gente tem ações que têm tido efetivamente, têm sido ativas, né? São convênios que têm se mantido ativos. Alguns são convênios firmados formalmente, né? Tem uma assinatura de convênio, e outros são parcerias que estão em andamento e acabam depois se transformando em convênios mais formais, né? Além desses, claro, nós também temos parceria com universidades norte-americanas e do Canadá. No total, a gente tem 8 convênios, 6 são com países europeus e com 13 instituições universitárias nesses países, né? E esses convênios, então, ele tem possibilitado a implementação de várias ações de mobilidade discente e docente, que estão, em grande medida, pautadas por essa ideia de reciprocidade, como falou Olivier há pouco, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais. No caso da mobilidade estudantil, que eu acho que é o tema, né, mais desse fórum aqui, elas estão muito, né? A gente tentou, o esforço que nós fizemos no programa é tentar construir essa mobilidade discente a partir da pesquisa, né? Como nós somos um programa estrito sensu, e a pesquisa é o foco central, que alimenta a docência, alimenta também a extensão, a gente tem, então, a partir dos grupos de pesquisa, nós temos vários grupos de pesquisa no programa, que é composto por docentes e discentes, e também por professores colaboradores, né, de universidades do exterior. A gente, então, a partir daí, tenta dinamizar, então, essas parcerias, buscar financiamento para essas pesquisas e tecer aí algumas ações, né, que tem como foco central a ideia de desenvolver projetos de pesquisa, né? Esses projetos, eles têm tido fomento, né, têm tido financiamento de algumas agências de fomento nacionais, como o CNPq, a CAPES, a FAPESP e a própria SPM também tem nos dado apoio para essas ações. E mais interessante que nos últimos anos a gente tem conseguido algumas agências de fomento internacional. Recentemente, eu e mais uma colega conseguimos aprovação com uma colega da Universidade Autônoma de Barcelona de um projeto financiado pelo Fundo de Solidariedade da UAB, que é ligado à Cátedra Unesco. Então, o projeto é feito aqui no Brasil, não é uma verba muito, né, significativa, mas é uma verba que tem possibilidade de fazer alguns grupos focais com estudantes, pesquisando como é que a diversidade cultural e a comunicação inclusiva entra na formação desses estudantes aqui na SPM e na Universidade Autônoma de Barcelona. E agora a gente está numa fase, já coletamos dados em cada país,
e temos missões de trabalho, então, para compartilhar esses dados coletados e fazer análise desses dados. Nós vamos em missão de trabalho agora, 2 professores, tem discentes também nesse projeto, e receberemos também professores da Autônoma. E temos também, talvez não interesse tanto aqui, um projeto que começa com o Canadá, né? Que também está nessa mesma linha, sobre cinema, na pós-pandemia, nessa mesma linha de pensar uma mobilidade, tanto estudantil quanto docente, a partir da pesquisa, né? E aí, como é que é feita também a mobilidade discente, né? Como ela acontece, como ela é financiada a partir desse foco na pesquisa. Então, sobretudo, né, a principal fonte de financiamento da mobilidade discente, não só do programa de pós-graduação da SPM, mas também do Brasil, acho que ele é uma fonte muito importante, são as bolsas da CAPES, chamada PDSE, que são popularmente conhecidas como doutorado sanduíche. Essas bolsas permitem que o aluno permaneça entre 4 a 12 meses no exterior, a partir do desenho de um plano de trabalho com um supervisor numa universidade do exterior, com a qual já temos parceria, e também com bolsas da FAPESP. Nós já tivemos também o caso de um aluno que foi com bolsa da FAPESP, ele já tinha bolsa da FAPESP para o doutorado, e a partir daí ele solicitou, então, um período de estágio no exterior. Nós temos tido, em tempos de vacas gordas, como a gente chama, de 2 a 3 estágios anuais, porque essas cotas vêm da CAPES para o programa de pós-graduação, e em tempos de vacas magras, a gente tem tido em torno de um estágio para universidades estrangeiras com essa bolsa, né? Essa bolsa é muito importante, por quê? Porque o aluno faz uma mobilidade que permite ele cursar seminários, cursar disciplinas, enfim, participar de palestras, conferências no exterior, mas, sobretudo, desenvolver parte do seu trabalho de tese, de doutorado, é uma bolsa específica para doutorado, na universidade que o acolhe e no contexto da cidade, né, desse país que o acolhe. Então, a gente tem trabalhos muito interessantes, comparativos, por exemplo, com a migração na cidade de São Paulo, com a cidade de Barcelona, e uma série de temas, né, que é possível fazer, se não comparações, ou pelo menos traçar aí algum tipo de, né, confronto entre realidades, né, distintas. Esse ano nós vamos ter 2 estudantes, uma que vai ficar 9 meses na Autônoma de Barcelona e uma outra que vai para um estágio de 8 meses na Universidade de Turku, na Finlândia, com essa bolsa da CAPES. Então, o mais interessante é esse desenho de um plano de trabalho que inclui uma parte da pesquisa e trabalho de campo feito nessas universidades, que acaba se desdobrando em muitas outras, né, questões acadêmicas, que é a publicação de artigos, apresentação de trabalho, e organização de eventos em parceria com os supervisores, o discente e também o orientador no Brasil. Então, isso dinamiza muitíssimo a mobilidade, né, e a internacionalização que a gente tem buscado construir no programa. Outra ação de internacionalização que também tem fomentado a mobilidade discente e também docente é a organização de estágios de professores e pesquisadores visitantes no programa de pós-graduação da SPM, com financiamento de agências de fomento. A gente teve visitantes financiados pelo CNPq, e agora nós temos um programa específico da SPM, eu acho que talvez seja o único programa do Brasil, com orçamento específico para trazer professores visitantes. Então, isso é muito interessante para a gente. Chegamos a fazer um edital, no momento, para trazer alguns visitantes. Agora, a gente tem trazido esses parceiros, né? Esse ano, nós trouxemos um professor de Portugal. Ano passado, trouxemos da Inglaterra, da Argentina. E esse ano, vamos trazendo uma da Holanda, no segundo semestre, que faz seminários curtos, né, de curta duração para os nossos alunos. E a gente abre vagas, às vezes, para alguns outros alunos de programas de pós-graduação do Estado de São Paulo, mesmo do Brasil, porque esses seminários agora, pós-pandemia, têm sido ministrados na modalidade online. Também temos tido orientação de tese de doutorado, temos nesse momento uma orientação com a Erasmus University de Rotterdam, de uma orientanda minha, né? E nós também, com professores, fazemos esses estágios de professor visitante, financiado pela CNPq, CAPES, ou no âmbito desses projetos de pesquisa, como esse da Universidade Autônoma, que é financiado pelo Fundo de Solidariedade. E também alguns estágios pós-doutorais. Então, a gente tem aí uma mobilidade docente-discente que
se complementam, né? Se articulam permanentemente, e por isso eu acho que a gente tem conseguido dinamizar esses convênios, né, para que eles estejam sempre ativos. E agora, para encerrar, eu gostaria só de destacar algumas questões que eu acho que é um pouco da minha observação desses anos, né, que a gente vem construindo essas políticas de internacionalização, da relevância de construir essa mobilidade discente na pós-graduação, né, no mestrado e doutorado, centrado no desenvolvimento de pesquisas conjuntas de caráter aplicado, porque isso tem possibilitado aos estudantes constituir experiências científicas internacionais, não apenas vinculadas ao ensino, e trazer essas experiências para suas teses, né? Mas também compartilhar de modo mais amplo essas experiências com outros estudantes de pós-graduação e graduação nas suas instituições de origem. A mobilidade tem permitido ainda alimentar e consolidar os convênios com os países europeus, com outras ações que muitas vezes vão se desdobrar em estágios de curta duração, recepção desses professores visitantes, publicações conjuntas, que é um quesito muito importante para nós também, a internacionalização das nossas publicações, e a organização de eventos conjuntos. Às vezes, em congressos internacionais, a gente se une a partir de um tema em comum e faz a proposição de eventos, até de dossiês também em revistas. Então, que são ações que vão tendo aí vários desdobramentos, né? E uma coisa muito importante, que acho que já foi referido pelos colegas anteriormente, é a perspectiva da reciprocidade, que a gente tem buscado nesses anos, uma cooperação discente e docente que seja de mão dupla, né? Que não seja só a gente recebendo, né, os professores, mas nós indo, e talvez o que falte ainda para nós é receber mais discentes, né? A gente tem mandado muitos nossos discentes e recebido muito menos discentes em pós-graduação, em nível de pós-graduação. Talvez a gente ainda não tenha um desenho favorável para que possibilite essa recepção de discentes, como fazem os nossos docentes a partir das bolsas sanduíche. E essa reciprocidade tem também, agora nos últimos tempos, se estendido ao financiamento da pesquisa, que eu acho que é muito interessante, e também acho que tem se estendido a algo que, às vezes, não é muito perceptível, na valorização do conhecimento também produzido, né, no chamado Sul Global, nos países do Sul, que a gente também tem teorias e tem metodologias que nós vamos construindo, e a gente consegue também fazer esse intercâmbio, né, não simplesmente importar teorias, mas fazer uma reciprocidade aí nesse intercâmbio teórico metodológico. Acho que a gente já poderia até fazer uma avaliação contínua desse projeto de mobilidade estudantil. Nós temos relatórios, né, de todos esses intercâmbios discentes, porque as agências nos exigem esses relatórios, que nos possibilitariam aí fazer uma avaliação de como, né, tem impactado na própria formação científica, né, desses discentes, essa mobilidade estudantil Brasil-Europa, e qual é a contribuição que ela tem dado para a própria internacionalização da pós-graduação da SPM, né? E, por fim, no que se refere assim, à formação acadêmica, profissional, mas também pessoal dos docentes, eu acho que a mobilidade ela tem permitido algo muito rico, né? Que é a vivência de outras culturas, né? Possibilitando esse descentramento da sua própria cultura, tanto, né, cultura nacional, né, do sujeito, né, mas também a cultura acadêmica. Nós temos culturas acadêmicas muito diferenciadas, né, nos países, apesar de termos, né, convergências, temos muitas especificidades também que podem ser fonte de aprendizado para os nossos estudantes, né? Então, eu acho que, embora a experiência da mobilidade estudantil ela tenha um caráter voluntário, ela não seja precisamente uma experiência de exílio, eu acho que ela está muito próxima, né, como vivência de cultura, como intercâmbio e aprendizado cultural daquilo que Paulo Freire falava, né, em Pedagogia da Esperança, quando ele conta, então, o que impactou para ele na sua trajetória a experiência, né, de viver o cotidiano do exílio, ou o cotidiano de outra cultura, que significou para ele construir não apenas afeição, mas também reflexão crítica, a capacidade crítica de mergulhar na dinâmica cotidiana de um novo espaço, de um novo tempo, sem preconceitos, indagar sobre esse espaço e permitir uma compreensão histórica da própria situação dele como educador, né? Então, ele diz que o exílio foi, para ele, profundamente pedagógico. Quando exilado, ele tomou distância do Brasil, começou a se compreender e a compreender melhor o seu próprio país e a sua própria cultura, né? Então, eu acho que essa experiência que os estudantes conseguem ter também, quando eles retornam, né? A gente percebe isso claramente como orientador, né, das teses, e dão continuidade também para essa experiência. Acho que seria isso. Espero não ter passado muito do tempo. Muito obrigada.
Muito obrigado, professora Denise, pela sua fala, pela sua contribuição. Deixar aqui claro que nós agradecemos o seu esforço para falar mesmo com a garganta um pouco prejudicada e deu para ouvir perfeitamente. Eu vou aqui rapidamente, então, convidar a senhorita Maria Tofano para fazer a sua apresentação. Fique à vontade, seja bem-vinda. Oi, Criomar, obrigada. Oi, pessoal, bom dia. Bom, eu vou contar da minha experiência como intercambista. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação minha. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Espanha no ano passado, de junho a dezembro de 2021. Primeiro eu vou contar as motivações do meu intercâmbio, depois a minha vivência em Salamanca, em Madrid, que foram as duas cidades que eu morei, e depois os benefícios dessa experiência que foi muito importante para o meu desenvolvimento. Bom, eu fiz o intercâmbio durante a pandemia e foi uma época que estava tudo muito lento assim no Brasil, principalmente na questão acadêmica. Eu sentia que tinha muito pouca oportunidade e tal por conta da pandemia. E aí eu decidi ir para a Espanha porque eu vi uma oportunidade de aprimorar o espanhol. Eu estava tendo aula online da SPM nessa fase, então eu imaginei que eu estando num país diferente eu ia continuar acompanhando as aulas e aprimorando o idioma. Aí por que eu escolhi a Espanha? Eu sempre tive um contato muito próximo com o espanhol por conta das aulas na SPM. A gente tem aula de espanhol obrigatória para quem faz relações internacionais. Também eu tenho família espanhola por parte do meu pai. Então, aqui, ó, tipo, minha família é por parte de pai é da Galícia, que é essa região aqui. Só que aqui eles falam galego. E eu queria aprender o castelhano, que é de Castilho e León. Então, na época, eu conheci um casal de amigos que moravam em Castilho e León. E eles me convidaram para ficar na casa deles, tipo uma host family, assim. E aí eu fui para Castilho e León, mais especificamente para Salamanca, que é uma cidade bem universitária, tem a Universidade de Salamanca, então é uma cidade bem pequena, só que tem muito estudante do mundo inteiro. E aí eu fui para lá para aprender espanhol. Então foi uma fase que eu fiquei em host family. E aí tinha toda aquela questão de você morar numa família diferente da sua, então cultura diferente, rotina diferente. Foi uma fase que eu aprimorei muito espanhol. Eu acho que é muito legal isso de intercâmbio, que você realmente aprende o jeito local de falar, o jeito que os espanhóis falam. E também foi uma época que eu tive aulas muito culturais também. Na escola que eu estudei tinha aulas culturais sobre coisas regionais, então culinária, por exemplo. A gente aprendia sobre o jamón, que é o presunto. E, enfim, era muito legal ver as pessoas locais mostrando a sua própria cultura. E também eu tive a oportunidade de fazer várias viagens ali na região, então para Madrid, para Segóvia, várias cidades ali perto. E aí, logo depois, eu fiquei 2 meses com a host family, e aí eu já tinha me formado na escola de idioma, e eu percebi, e eu acho que isso é muito legal do intercâmbio, que você cria realmente uma iniciativa, assim, uma autonomia, porque se você não fizer, tipo, se você não fizer aquilo por você, ninguém vai fazer. E aí eu percebi que eu estava com pouco contato, assim, com estudantes, porque eu já tinha me formado na escola, né? E aí eu decidi mudar de residência. Então, eu procurei uma residência estudantil, aí eu me mudei, e aí eu comecei a morar numa residência estudantil também, e aí eu tinha contatos com estudantes do mundo inteiro, assim, que moravam lá, desde de pessoas que estudavam na Universidade de Salamanca até outras pessoas do mundo que estavam em Salamanca para aprender espanhol. E aí foi muito legal ter essa imersão cultural com gente do mundo inteiro. Aí aqui na foto eu coloquei meus amigos. Esse daqui é o Gregory, que é suíço, e essa daqui é a Rebeca, que é italiana. E os dois estudam direito, então é bem legal que a gente troca bastante materiais acadêmicos também. Às vezes tem alguma coisa acontecendo na Europa, aí eu pergunto para eles. Às vezes eu vejo um texto legal em inglês e eu troco com eles, ou em espanhol também.
que a gente se conheceu aprendendo espanhol. E aí depois eu estava com uma passagem comprada para voltar para o Brasil em outubro. E aí eu decidi ir para Madrid, porque eu ia muito para Madrid nos finais de semana. Eu gostava muito de Madrid, que era um ambiente com muita oportunidade cultural. Eu gostava muito dos museus. Madrid realmente é uma cidade muito grande que oferece muita coisa. E aí eu decidi me mudar para Madrid. Falei, no último mês eu quero passar em Madrid. E aí eu fui para Madrid. E aí, na primeira semana em Madrid, eu decidi prolongar a minha viagem. Eu fiquei uma semana em Madrid e aí eu decidi aplicar para o processo seletivo da Cruz Roja, que é a Cruz Vermelha espanhola. Então, eu apliquei o processo seletivo deles como voluntária e passei. E aí eu comecei a trabalhar na Cruz Vermelha em Madrid. Conversei com os meus pais, eles deixaram eu ficar até o final do ano. Foi uma fase incrível, porque eu estava trabalhando com refugiados, eu trabalhava como... eu fazia parte do time de inclusão social, então a gente recebia muito refugiado, principalmente do norte da África, e aí a gente tinha que ir direcionando eles para tipo, incorporar eles na sociedade, assim, era muito legal. Foi outra imersão cultural também. Nessa fase eu estava dividindo apartamento com um casal espanhol, então já era aquilo, espanhol no trabalho, espanhol em casa, e aí eu já estava muito inteirada ali na rotina espanhola e tal. Foi uma fase que eu tive muitos amigos Erasmus, foi bem legal ouvir vocês falando, os outros palestrantes falando do Erasmus, porque realmente foi uma fase que eu conheci muitos amigos que estavam pelo Erasmus, e por mais que eu não estivesse como Erasmus, a gente tinha vivências muito parecidas, então era muito próxima essa convivência. Também foi uma fase que eu fiz várias viagens internacionais para conhecer os amigos que eu tinha feito em Salamanca. Então, aqui tem algumas fotinhas. Aqui é dos museus que eu ia em Madrid. E aí, era muito interessante. Foi uma época que eu estava aprendendo sobre religiões da Ásia. E aí, teve uma exposição budista em Madrid, aí eu fui. Era muito legal isso de você colocar em prática tudo que eu estava vendo na universidade, assim. Inclusive essa parte cultural também, que foi incrível. Aqui Barcelona, aqui Holanda, aqui Suíça, aqui Romênia. Aí aqui é um amigo meu do Brasil que foi me visitar. Aqui eu no trem. Aí aqui eu trabalhando, que foi na época do Covid, então a gente tinha todo um procedimento de segurança. Aí aqui eu tentei separar os principais benefícios, só que eu queria muito ressaltar que tudo isso é muito integrado, sabe? Esse crescimento é muito tudo junto, assim, sabe? Mas como os principais benefícios, assim, que eu senti que desenvolveram em mim, acho que o mais óbvio é o novo idioma, você aprender isso de forma fluente e ter confiança para falar, sabe? Ver que as pessoas de lá te entendem, que você consegue trabalhar com isso. Além disso, essa independência, autonomia, realmente um protagonismo, porque você vai para lá, tipo, praticamente do zero, e tudo que você constrói foram coisas que você fez do zero, sabe? Então, são coisas que você faz sozinha para você. E aí, quando você consegue ajuda também, foram amigos que você que fez, sabe? Então, é muito interessante essa independência e autonomia. Além dos contatos que você cria no mundo inteiro, isso é incrível. Tanto porque você cria a sua rede de apoio, isso é muito legal ver que você consegue criar essa rede de apoio em outro lugar do mundo, assim, além de, como eu falei, academicamente, então, para trocar material, ter outras consultas, assim, ao redor do mundo, ver essa visão que as pessoas têm de diferentes locais, eu acho que isso é muito rico. Também, essas últimas 4 são as mais especiais para mim, que é você começar a ver oportunidades globais. Então, sair daquilo, eu quero um estágio, vou ver onde tem estágio aqui em São Paulo. Mas, eu, sei lá, quero aprender o idioma, deixa eu ver que escola de idioma tem aqui em São Paulo. Ou então, preciso ler sobre alguma coisa, deixa eu ver qual jornal brasileiro publicou sobre isso. Mas passar a realmente olhar para o mundo e falar onde no mundo tem a melhor fonte para mim sobre isso. Eu acho que meus colegas aqui, os outros palestrantes, falaram de oportunidades incríveis
E tem muita oportunidade que a gente precisa aproveitar aí ao redor do mundo. E eu acho que isso é algo que eu comecei a ver muito mais a partir do intercâmbio, realmente olhar para o mundo e ver onde tem o melhor para mim. Então, realmente, essa visão global, tanto no sentido de ver o mundo com oportunidades, mas também de você ter várias pessoas em vários cantos para te ajudarem nisso. Outra que é muito especial para mim também, acho que principalmente quando eu estava trabalhando na Cruz Roja, que é a empatia e o respeito cultural. Então, eu acho que antes de eu ir para o intercâmbio, eu sempre tinha aquilo de se colocar no lugar do outro, sabe? Isso sempre foi muito natural. Só que a partir do momento que você começa a conviver com uma cultura diferente, você percebe que nem sempre você vai conseguir se colocar no lugar do outro, porque vocês têm passados diferentes, mas você tem que sempre respeitar o outro, sabe? Então, acho que isso é algo muito importante também, de você tentar se colocar no lugar do outro, e você nunca vai conseguir se colocar 100%, mas respeitar a motivação da outra pessoa estar fazendo alguma coisa. E, além de tudo isso, eu acho que o autoconhecimento também foi algo que eu desenvolvi muito, porque não adianta você ter todas essas informações, todas essas oportunidades, se você não conseguir olhar para você e falar, ok, o que eu preciso, o que vai ser melhor para mim, em qual cenário eu vou conseguir me sentir melhor, sabe? Então, foi algo também que eu pratiquei muito durante o meu intercâmbio. Bom, obrigada pela atenção e por esse espaço. Acho que é uma experiência muito especial e espero que todos vocês tenham a oportunidade de fazer, que é muito importante para o desenvolvimento. Obrigada. Maria, muito obrigado pela sua apresentação, muita riqueza de detalhes. Eu, particularmente, tenho uma relação de muito estima e muito carinho com a cidade de Salamanca. Passei um bom período lá como professor visitante. Então, foi ótimo rever as fotos, Madrid, foi realmente muito legal. Acho que o Inácio gostou bastante também, vi um sorriso dele ali quando viu algumas fotos, e acaba sendo um estímulo para todos nós que fazemos esse tipo de trabalho aqui. Gente, então, nós temos aqui, nós vamos fazer um cortezinho pragmático, que é o seguinte: nós temos algumas perguntas enviadas pelo chat e nós depois vamos enviá-las ao Olivier e ao André, para que ninguém que fez perguntas fique desprovido da possibilidade de respostas, tá? E aqui eu vou aproveitar rapidinho só para pedir para que o Olivier desse uma realçada no nome da agência francesa de mobilidade, e para que o André também desse mais um detalhezinho para a gente, para sinalizar qual programa na área de ciências sociais para intercâmbio, se tem algum específico aí. Eu só pediria para que vocês fossem bem objetivos para a gente, porque a gente está um pouquinho apertado com o tempo, tá bom? Olivier, por favor, a palavra é sua. Sim. Está funcionando o som? Tá bom? Então, a nossa agência de promoção para os estudos na França se chama Campus France. Campus como um campus da universidade, Campus France como a França, em francês. E temos uma representação aqui, que se chama Campus France Brasil. Então, eu tenho um site que é internet muito interessante, porque todas as ofertas de bolsas são listadas, e então quem está procurando uma possibilidade de financiamento dos seus estudos pode também consultar ali. O site, acho que tinha escrito, é o seguinte, bom, vou mandar, vou escrever, mas é o https://www.Brasil, como em francês, BRESIL, sem o acento, porque não dá, .campus France, só de uma vez, campusfrance.org. Então, vou mandar aqui também para escrever, para ter
versão escrita, mas é bem interessante para contactar as pessoas, saber como obter as informações segundo cada região do Brasil e ver também essas possibilidades de obter um financiamento. Muito obrigado, Olivier. Andréa, se você quiser, rapidinho. Estamos sem o seu som, meu amigo. Não. Não conseguimos, Andréa. Não conseguimos te ouvir. Não sei o que houve. Não, sem som. Mas, enfim, de toda forma, Andréa, nós mandaremos também as perguntas a você. A gente está com esse probleminha aqui. Vou convidar o embaixador Inácio para fazer as suas considerações finais, aí representando a União Europeia, e aí depois nós seguimos para o encerramento, tá bom? E agradeço também a professora Denise e a Maria, que fizeram parte desse diálogo conosco. Inácio, está contigo. Muitíssimo obrigado. Eu acho que o tempo ficou curto, como sempre acontece quando as coisas são interessantes, não? E as apresentações são boas. Em primeiro lugar, agradecer, como sempre, Creomar, a equipe da Dharma e ESPM, que estão sempre nos apoiar. Eu acho que fizemos uma muito boa escolha de um tema que é bem interessante para os brasileiros em seu conjunto e muito particularmente para os jovens, que são um âmbito da nossa trabalho, eu diria, mais constante, e gostei muitíssimo da apresentação do Olivier, apresentando justamente as oportunidades na França, com detalhe, como logicamente ficaram coisas que vamos depois ter que poder acompanhar através das redes sociais. Os jovens são sempre os mais ativos nessas redes e vocês podem encontrar tudo nas nossas redes, nas páginas de internet seja das instituições europeias, mas também dos nossos Estados-membros. Então, por favor, que isto seja como um aperitivo, que nós falamos em espanhol as tapas e o jamón, que tenho que dizer a Maria que o jamón não é prosciutto, é outra coisa. Eu não vou fazer comparação porque agora sou embaixador da União Europeia e posso ter algum problema com alguns colegas da Itália, mas é outra coisa, cada um tem que fazer a sua escolha. Mas bom, que sim, que é uma tapa, que quer dizer um aperitivo, uma coisa que vai abrir o apetite, e o apetite é o que nós queríamos fazer hoje, realmente fazer isso. Também o Andrea, eu acho que umas fotos, gostei muitíssimo, Andrea, essas fotos, em particular desse jovem lá em frente do Coliseu, caminhando, realmente dá um atrativo. Se eu fosse também, como o Creomar, pediria agora mesmo um Erasmus para ir a Roma e a muitas outras cidades maravilhosas da Itália. A professora Denise, muitíssimo obrigado, foi ótimo, tomamos muitíssimas notas, você não está me vendo aqui, mas estou aqui com meus colaboradores, muitíssimas ideias boas, coisas que temos que fazer, há muitíssimo interesse do lado europeu, insisto, temos que buscar as fórmulas, porque há fórmulas, nós podemos, por exemplo, podemos ajudar para as criações das parcerias, universidades europeias, há interesse deste lado, há muitíssimo interesse do lado europeu e temos os meios para colocar e para ajudar. Então, Denise, vamos continuar e com vocês e com todas as universidades que estão nos ouvindo, temos muitíssimos instrumentos, às vezes os sistemas europeus ou instrumentos europeus não são, assim vamos dizer, fáceis no início, mas uma vez que você estabelece a relação, começa a conhecer, você deu um exemplo ótimo, não? Começando mais, vamos dizer, na Península Ibérica, e é lógico, não? Primeiro Portugal por a língua, a Espanha também por a proximidade, mas depois você começa e já o contato é com todas as universidades do conjunto da Europa, porque elas também, entre as universidades europeias, fazem muitíssimas parcerias. Então, o importante é encontrar um bom parceiro ao início e isso vai abrir as portas para as muitíssimas coisas. E Maria, como falaram aqui no chat, você fez uma apresentação ótima, não somente porque falou da minha cidade, que é Madrid, é uma cidade que eu gosto muito também de Salamanca, mas falou um exemplo concreto, e isso que eu acho que é o melhor no Erasmus, não? Como vocês chegam lá, começam a conhecer uma cultura nova, que sim, que tem algumas similitudes com o Brasil, mas também muitas diferenças, e podem fazer também contactos,
esse trabalho solidário que você fez com a Cruz Vermelha Espanhola foi sem dúvida a última, um tema tão desafiador como o tema dos refugiados, um tema onde também o Brasil é um exemplo, por exemplo, com esta operação acolhida que vocês estão fazendo aqui de receber, então poder dar essas lições, essa aprendizagem conjunto, porque essas coisas são, e quando vocês chegam aqui ao Brasil de volta, como falamos muito eu e a Maria Cristina, que está aqui a me acompanhar, que é a pessoa que se ocupa do programa Erasmus, sempre falamos que vocês são os nossos melhores embaixadores, quando voltam, tem esses contactos com a Europa, podem contar como foi a sua experiência. Então, insisto, hoje é um aperitivo, ficou curto, sabemos disso, vamos continuar a trabalhar com o Creomar e com a equipe de Dharma para fazer, mas a partir de agora, busquem-nos nas redes sociais, busquem-nos no internet, estamos lá oferecendo muitas coisas e, logicamente, tanto nós aqui na delegação como as embaixadas dos nossos Estados-membros ficam realmente sempre muito satisfeitas de receber estudantes fazendo perguntas sobre universidades, sobre bolsas, sobre todas as coisas que são importantes e, logicamente, os contactos entre as universidades, que é o melhor investimento que podemos fazer nessa relação entre a União Europeia e o Brasil. Então, muitíssimo obrigado. Volto para você, Creomar. Muito obrigado, Inácio. Eu queria aproveitar só um instantinho por uma questão de gentileza mesmo. André, vê se o seu microfone abre aí, meu velho, porque caso funcione, para você poder responder a pergunta. Não? Ou André, de toda forma, então, eu vou aproveitar aqui aquilo que o Inácio já deixou encaminhado para nós. Como o tempo foi curto e a gente tem muita coisa para fazer, certamente eu, você, Olivier, Inácio, Maria, professora Denise, vamos nos reencontrar em outro momento. Aproveito para deixar aqui já o convite para vocês virem tomar um café aqui na Dharma quando estiverem em Brasília. Quem já está em Brasília já está mais do que convidado. Quem estiver em São Paulo, em outros lugares também. E agradecer muito. Foi uma manhã de muito aprendizado, de muito enriquecimento. Eu creio que o embaixador Inácio já destacou todos os principais elementos da fala, então vou aqui muito objetivamente agradecer Olivier, Andréa, professora Denise, Maria, Inácio. Sempre um prazer estar aqui com vocês e sempre um prazer poder fazer esses diálogos da União Europeia. Eu me sinto honrado, em nome do time Dharma, pela parceria, a confiança da delegação da União Europeia e nos encontramos na próxima, lembrando que os diálogos com a União Europeia são muito mais interessantes e instigantes do que qualquer tipo de material em qualquer plataforma de streaming. Gente, um abração. Até a próxima. Tchau, tchau.